Imagine por um instante que existe um aspecto fascinante e quase sempre ignorado na jornada do despertar espiritual, algo que merece nossa reflexão mais profunda. Não se trata apenas de uma mudança de ideias, nem de uma simples troca de crenças ou uma nova forma de enxergar a realidade. Muito além disso, o verdadeiro despertar espiritual envolve o corpo de maneira tão intensa que chega a ser impossível não perceber. Às vezes as sensações são sutis, outras vezes, tão marcantes que podem até assustar quem não compreende o que está acontecendo. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que a espiritualidade pertence apenas ao mundo das ideias, da mente ou da alma. O corpo, nessa visão, seria apenas um invólucro temporário, um recipiente sem maior importância para o processo espiritual. Segundo essa lógica, o trabalho interior se resumiria a pensamentos, reflexões e estados de consciência, enquanto o corpo seguiria seu curso biológico, alheio a tudo. Mas essa separação é um equívoco profundo, um resquício da mesma dualidade que o despertar espiritual dissolve. A verdade é que você não é uma consciência aprisionada em um corpo. Você é um organismo psicossomático, uma unidade viva onde pensamento, emoção, sensação e matéria se entrelaçam. Quando a consciência se transforma, quando o despertar acontece, o corpo não permanece indiferente, como se fosse um mero espectador. Ele também passa por mudanças, algumas quase imperceptíveis, outras tão intensas que deixam marcas profundas. E o que exatamente acontece com o corpo nesse processo? Vamos começar pelo que quase todos que vivenciam essa experiência relatam: uma reorganização energética, uma nova forma de a energia circular pelo organismo. Você pode sentir ondas de calor ou frio percorrendo o corpo, formigamentos, vibrações, como se uma corrente elétrica percorresse a coluna ou os membros. Pressões em pontos específicos, especialmente na cabeça, no peito ou no abdômen, também são comuns. Essas sensações não são fruto da imaginação, nem sintomas psicossomáticos no sentido pejorativo. Elas refletem mudanças reais no sistema nervoso, nas glândulas e em toda a estrutura energética. As antigas tradições já sabiam disso. Falavam de Kundalini, de Chi, de Prana, dos canais sutis por onde a energia vital flui. Embora usassem uma linguagem simbólica, os fenômenos que descreviam eram concretos, físicos, perceptíveis. O que acontece em essência é que o corpo está aprendendo a lidar com uma consciência mais refinada, uma intensidade maior de presença. É como reformar a fiação de uma casa antiga para suportar uma carga elétrica mais potente. Os circuitos precisam ser ajustados, a capacidade ampliada, e esse processo de adaptação gera sensações, às vezes desconfortáveis. Além disso, à medida que a consciência se torna mais aguçada, a sensibilidade a tudo aumenta. Alimentos que antes não causavam nenhum problema podem passar a provocar desconforto ou até mal-estar. O corpo pode rejeitar substâncias que entorpecem a mente, como álcool, certos medicamentos ou alimentos ultraprocessados. Você pode notar que precisa de menos comida ou que suas preferências alimentares mudam radicalmente, optando por alimentos mais naturais e nutritivos. Não é uma escolha arbitrária. Seu organismo está se adaptando a um novo nível de funcionamento, uma sensibilidade mais apurada, e por isso se torna mais seletivo. Ele sabe, instintivamente, o que o fortalece e o que o enfraquece. O sono também passa por transformações significativas. Alguns percebem que precisam de menos horas de descanso, enquanto outros atravessam fases em que o cansaço é avassalador. Você pode acordar várias vezes durante a noite não por ansiedade, mas por uma energia excessiva que impede o sono profundo. Ou, ao contrário, sentir uma exaustão tão intensa que só resta se recolher e deixar o corpo processar as mudanças. Os sonhos, por sua vez, se tornam mais vívidos, mais nítidos, como se a fronteira entre a vigília e o sono se tornasse mais tênue. A consciência não se desliga ao dormir. Ela apenas se expande para outros estados, e você passa a percebê-la onde antes não notava. Muitos sonhos trazem insights profundos, orientações claras, mensagens simbólicas do seu eu mais profundo. Até a respiração, essa função tão básica se transforma. Você pode notar que ela se torna mais lenta, mais profunda, sem nenhum esforço consciente. Em outros momentos pode ficar acelerada, quase ofegante, especialmente durante experiências intensas de realização ou liberação energética. A respiração não é apenas um mecanismo para oxigenar o sangue. Ela é a ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o voluntário e o involuntário, entre a mente e o corpo. Outro ponto comum são sensações físicas incomuns em áreas específicas. Muitas pessoas relatam pressão ou atividade no topo da cabeça, como se algo estivesse se abrindo ou expandindo, acompanhado de formigamento ou zumbido.
Essa região corresponde ao que as tradições chamam de chakra coronário, o ponto onde a consciência individual se conecta com o universal. Independentemente de acreditarmos em chakras como centros energéticos literais ou como metáforas úteis, as sensações são reais e frequentes durante o despertar. O coração também se torna um foco de intensas transformações. Você pode sentir expansão, calor, pressão ou até dor no peito. Não se trata de um problema cardíaco, embora possa assustar quem não entende o processo. É o centro do coração se abrindo, ampliando sua capacidade de amar, de sentir compaixão, de se conectar. O coração físico e o coração espiritual não são separados, são duas faces da mesma realidade. Quando um se transforma, o outro acompanha. Os olhos, a voz, os movimentos, tudo pode passar por ajustes sutis ou profundos. O corpo não é um mero espectador nessa jornada. Ele é um participante ativo, um campo de experiência onde a consciência se manifesta e se expande. Ignorar essa dimensão é perder uma parte essencial do despertar. Afinal, não somos apenas mentes em busca de iluminação. Somos seres inteiros, onde corpo e espírito caminham juntos, inseparáveis. E é nessa totalidade que a verdadeira transformação acontece. Ou um objeto a ser controlado. A respiração, por exemplo, pode se tornar mais profunda, mais lenta, quase imperceptível em sua naturalidade. Não é uma técnica que você aplica, mas uma dança que o corpo assume por si só, como se cada inspiração e expiração fossem um lembrete silencioso de que a vida não precisa ser forçada, ela simplesmente flui. E quando a respiração se acalma, algo mais profundo se revela. O silêncio entre os pensamentos, o espaço onde a mente se aquieta e a presença pura emerge. Não é um vazio, mas uma plenitude sem nome, um estado de ser que não depende de estímulos externos para existir. O sono também se transforma. Alguns relatam noites mais curtas, mas de uma qualidade tão intensa que bastam poucas horas para restaurar o corpo e a mente. Outros experimentam sonhos vívidos, quase reais, onde símbolos antigos e memórias esquecidas vêm à tona como mensagens de um eu mais profundo. Não são meras projeções da mente inconsciente, mas portais para dimensões da experiência que a vigília cotidiana costuma obscurecer. E há aqueles que, em momentos de despertar mais agudo, deixam de sonhar por completo, não porque a mente esteja vazia, mas porque a fronteira entre sono e vigília se dissolveu, e a consciência permanece desperta mesmo quando o corpo repousa. Até mesmo a forma como você se relaciona com o espaço ao seu redor muda. Os objetos deixam de ser meros utilitários para se tornarem presenças vivas, carregadas de significado. Uma xícara de chá não é apenas um recipiente, mas um convite à atenção plena. Uma árvore não é apenas madeira e folhas, mas um ser pulsante de energia. O mundo deixa de ser um cenário para suas ações e se revela como um campo de interconexão, onde cada gesto, cada olhar, cada respiração reverbera em uma teia invisível de relações. Você não está mais separado das coisas, você é parte delas, e elas são parte de você. E então há a questão do propósito. Antes, talvez você buscasse realização em metas externas, sucesso, reconhecimento, segurança. Mas durante o despertar, essas buscas perdem sua força magnética. Não porque se tornem irrelevantes, mas porque você percebe que a verdadeira realização não está em alcançar algo, mas em ser. O trabalho, os relacionamentos, as atividades cotidianas não desaparecem, eles se transformam. Você continua a agir, mas agora com uma clareza que não vem do esforço, e sim da confiança. Não há mais a necessidade de provar nada, porque você já é completo. E é essa completude que torna cada ação mais leve, mais precisa, mais alinhada com o fluxo da vida. Claro, nem tudo são flores. Há momentos de desorientação, de dúvida, de medo. Você pode se perguntar, e se eu estiver me iludindo? E se tudo isso for apenas uma fase passageira? Mas essas perguntas não são obstáculos, são sinais de que a mente está se ajustando a uma nova forma de perceber. A incerteza não é um inimigo, mas um companheiro de viagem, um lembrete de que a transformação não segue um roteiro predefinido. Ela é orgânica, imprevisível, e exatamente por isso profundamente humana. E quando a resistência surge, porque ela sempre surge, não é um sinal de fracasso. É apenas o ego, aquele velho hábito de controle, tentando se agarrar ao que já não serve mais. Mas você não precisa lutar contra ele. Basta observar, respirar, permitir. O despertar não é uma batalha a ser vencida, mas uma rendição a ser vivida. E nessa rendição, algo extraordinário acontece. Você descobre que a liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como você o habita. Não é sobre chegar a algum lugar, mas sobre perceber que você já está onde sempre deveria ter estado, aqui, agora, inteiro.
Eis o que muitos chamam de crise, mas que, na verdade, é apenas a vida se reorganizando em um novo patamar de harmonia. Você pode sentir o corpo vibrar em ritmos desconhecidos, como se cada célula estivesse dançando uma melodia antiga, há muito esquecida. Esses movimentos espontâneos não são aleatórios, são a inteligência do seu ser se expressando, liberando o que já não cabe mais em você. Não resista. Não tente controlar. Apenas observe, como quem assiste a um rio encontrando seu curso natural após anos de represamento. E quando a fraqueza chegar, quando o cansaço parecer maior do que nunca, lembre-se, até isso é parte da alquimia. O corpo não está fraco, está se limpando. Está dissolvendo camadas de tensão acumulada, padrões de resistência que você carregou por tanto tempo que já nem os reconhecia como peso. Não lute contra essa vulnerabilidade. Ela é temporária, como a chuva que lava a terra antes de brotar a semente. Cuide-se com gentileza como cuidaria de um amigo em convalescença. Descanse. Alimente-se do que nutre. E confie que por trás de cada desconforto, há uma reorganização profunda acontecendo. Você já não é mais o mesmo. Não porque algo externo mudou, mas porque a sua relação com tudo se transformou. Antes, o corpo era um objeto a ser gerenciado, um veículo a ser controlado. Agora ele é um portal, um campo de sensações vivas, um espelho da sua própria consciência. E essa consciência não está confinada à sua cabeça, ela pulsa em cada batida do coração, em cada respiração, em cada célula que se renova sem que você precise fazer nada. Você não tem um corpo. Você é esse corpo consciente, essa dança entre forma e vazio, entre matéria e presença. E quando a idade chegar, porque ela chegará, não será como antes. Não será uma contagem regressiva, mas uma expansão contínua. Não porque o tempo parou, mas porque você deixou de se identificar com ele. A vitalidade não vem de fora, mas do reconhecimento de que você já é completo, independentemente das marcas que o tempo deixa na pele. O corpo envelhece, sim, mas a sua essência não conhece decadência. Ela é fresca, vibrante, sempre nova, como o amanhecer que se repete a cada dia sem nunca se cansar. Isso não é uma promessa de imortalidade física, mas de uma vida vivida em plenitude aqui e agora. O corpo não é um obstáculo para a liberdade, ele é a própria expressão dela. Quando você para de lutar contra ele, quando deixa de vê-lo como um inimigo ou um fardo, ele se torna seu aliado mais fiel. Cada tremor, cada sensação, cada mudança é um convite para se render mais profundamente à verdade que já habita em você. Então, se o seu corpo parecer estranho, se as sensações forem intensas demais, se a fragilidade bater a porta, não fuja. Não rotule. Não tente consertar o que não está quebrado. Apenas respire e permita. Deixe que o processo se desenrole como uma flor que desabrocha no seu próprio tempo. Porque, no fim das contas, o despertar não é algo que você alcança, é algo que você é. E o corpo, esse milagre de carne e consciência, está apenas lembrando você disso.